Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje nós vamos falar sobre um tema que acontece muito com os atletas quando estão em lesão, retornando, e até mesmo atletas situações de treino, né? Nas situações de treino, que é o cross-training, né, Vonei? Cross-training, que é a gente usar aí como alternativa ciclismo, elíptico, natação. Você pode muito falar sobre isso, né? Você lutando aí, você é o rei do cross-training aí. Na verdade, de um tempo pra cá, eu tenho usado muito isso, né, Heleno? Tenho preparado muito, eu tenho brincado que eu treino agora pra maratona na bicicleta, né? Eu treino na bicicleta e tento correr a maratona, porque, infelizmente, nos últimos 2 anos aí, eu tenho tido recorrentemente umas lesõezinhas pequenas de panturrilha, mas elas acontecem sempre num período final ou inicial da preparação. Sim. E aí acaba me tomando ali 4, 5, 6 semanas que a gente sabe a importância que ela tem, né? Sim. E o que você sente para o pessoal entender, o cross-training, você consegue transferir 100%, você na sua 100%, o desempenho? Ou é só uma questão de manutenção? Tá, vamos lá, vamos começar falando nesse caso, no meu caso, que é um caso de lesão, tá, Heleno? Pensando por esse lado, eu Vonei, eu uso muito, mas muito pelo fator manutenção. Sim. Manutenção de peso, manutenção pelo menos de alguma coisa do cardio, na parte aeróbica. E isso que me leva, que me motiva a fazer os treinos. Sim. Porque acaba que você sai de uma atividade que é prazerosa para você. Sim. E o ciclismo também é prazeroso, eu gosto. Só que a partir do momento que ele virou obrigação e o tempo fica grande de você permanência, tem que fazer, né? Isso começa a ficar um pouco chato. Então, assim, eu te falo, por exemplo, hoje mesmo foi um dia que eu cheguei na porta da academia, parei o carro, desci do carro, voltei para dentro do carro, falei, não, bicho, hoje eu não vou, tô cansado. Falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que sentar. Não tem escolha. Eu negociei comigo, eu tenho que sentar lá e eu vou ter que pedalar 35 minutos hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa que é melhor do que nada. E aí eu fui indo, você vai indo, hoje eu parei com 52. Querendo ou não, já foi um treino, foi, né, mais de 30 quilômetros de pedal e tudo. Então você vai somando isso. Sim. E eu vejo assim, eu não vejo transferência total, né? A transferência, você fala do esporte, não é transferência, mas assim, como manutenção, né, na parte de cardio, sim, como manutenção de peso, porque se você descuidar, você vai ganhar peso, e na hora que o seu retorno vai ficar muito mais difícil. Mais difícil. Mais pesado, menos condicionado. Então isso tudo faz um pouco de diferença. Sim. E como já é recorrente comigo, eu vejo que isso me ajuda muito. Sim. Claro que quando eu volto eu sinto demais a diferença, dificuldade, mas eu sinto menos do que eu sentiria, não tem dúvida disso. Sim. E a gente tem que pensar também que você acaba lidando com as questões emocionais, né? Não deixa de quando quem está sendo obrigado a fazer essa parte do cross-training aí por questões de lesão, vamos falar nesse primeiro ponto, que é o seu caso, eu também já passei por isso, você utilizar isso também como uma ferramenta de trabalho mental, de você concentrar, você tirar o foco de outras coisas, porque muitas vezes a gente fica ali, a gente coloca o foco na dor, a gente coloca o foco da atividade ser ruim, e quando você tira esse foco, né, e traz ele para uma coisa positiva, você permanece mais tempo no exercício, você consegue concentrar mais e ficar mais tempo no exercício. E além disso, né, aquilo ali, você passa a se adaptar com aquilo, você passa a ter mais persistência, mais paciência. Então, o lado emocional, o lado mental, ele também está sendo trabalhado ali, né? E a parte física, se a gente conseguir, que é muito difícil porque existe a especificidade. Então você não consegue trazer o esforço que você tem de um limiar da corrida, de um VO2 na corrida para o ciclismo. Sim. Você vai ter que usar, porque a sua perna fadiga antes, né? Então você vai ter uma sensação de queimação, de fadiga muscular localizada das pernas antes de você, porque isso não é a sua modalidade primária. Tá? Então você vai precisar de um tempo para você adaptar, para você começar a ter esses benefícios de realmente
treinar ciclismo, você está treinando ciclismo ali. Né? Eu falei brincando aqui no início, né, Leandro, que eu agora ultimamente eu venho preparando, eu corro maratona e treino pedal para correr a maratona, mas é uma brincadeira, né? Claro que não, eu tenho acontecido esses casos dessas pequenas lesões, mas eu consigo voltar e, querendo ou não, eu tenho ali 3, 4 semanas que eu volto a correr. Sim. E aí eu volto para a especificidade do esporte. Aí eu consigo ter um ganho maior, ter um ganho ali de alguma coisa para conseguir correr a prova. Sim. Eu não vou só pedalando e vou lá correr, não, porque senão o pessoal acha que não, você pedalar e vai lá, você consegue. Não é não. Eu volto Você volta um pouco antes, eu consigo voltar para minha atividade. Sim. Então, não tem dúvida disso. Às vezes que aconteceu, eu consegui correr ali. Né? Esse ano passado eu tive, pro Rio, ano passado eu tive o mesmo caso, não consegui correr o Rio, porque eu fui voltar, conseguia correr próximo, fui voltar antes, com 3 sessões de treino, na terceira ou quarta eu senti de novo e aí não deu tempo de recuperar. Sim. Então, assim, quando você tenta acelerar esse processo também, você tem esse risco, e é uma coisa que a gente, né, foi uma coisa de correr esse risco, foi uma decisão minha, de tentar voltar, porque eu queria fazer. E em Berlim também aconteceu, em Berlim faltando 4 semanas, eu senti de novo, mas foi um pequeno. Então, com 10, 12 dias, eu voltei a correr. Então, eu consegui correr. E como eu já estava um tempo parado, eu consegui correr até próximo à prova. Sim. Então, assim, eu estava um pouco dentro da especificidade. Então, no início foi uma brincadeira. Eu não fico só no pedal para poder correr, claro. Tem efeito. Dentro do que você colocou, não tem dúvida, cara. Você vai pegar o nível de esforço que você faz no pedal e que você faz na corrida. Cara, eu me mato no pedal para me chegar numa... Vamos falar em frequência cardíaca, a gente não gosta, mas eu não consigo subir minha frequência cardíaca como eu consigo subir na corrida. Sim. Então, assim, se for balizar ali, justamente por causa disso, a fadiga na parte na muscular, na perna, que ali, eu não consigo passar. E aí eu tenho que desenvolver algumas estratégias para poder conseguir manter o treino em alta rotação por um tempo maior. Sim. Então, o que eu uso muito aí, trazendo para o treinamento numa área do ciclismo? Porque geralmente, nas vezes que eu machuco, eu tenho usado muito bicicleta, tá? No seu caso, você usou o elíptico, eu ainda não me adaptei a isso, não. Mas eu tenho usado muito bicicleta. Eu faço treinos intervalados, porque eu consigo fazer sessões mais intensas, dando pausas pequenas, mas eu consigo fazer sessões intensas. Perfeito. Então eu vou tentando ali, a cada sessão de treino eu faço uma variação. Eu começo com 5 minutos, faço blocos de 5, 4, 3, 2, 1, depois repito isso de novo 2, 3 vezes, uma sessão de treino, faço blocos menores com mais intensidades. Então você vai brincando, e aí isso aí também trabalha muito. Você falou da cabeça. Cara, isso é um trabalho mental que você tem para estar ali, e aí você começa a buscar força no que você quer, onde você quer chegar. Exatamente. Então, você não, para eu chegar lá, se eu largar isso aqui agora, eu não vou chegar lá. Eu não tenho 100% de certeza que eu vou chegar, mas a chance que eu tenho é fazendo isso. Se eu tenho alguma chance ainda, se eu fizer isso. Se eu não fizer, eu não vou ter essa chance. Então, eu prefiro manter essa chance acesa. E na hora que você chega lá e entra pro jogo, vai pro jogo, você valoriza mais. Você busca isso que você fez. Exato. Você fala assim, cara, agora eu tenho que ir, porque olha tudo que eu passei. Isso. Então a parte mental é muito grande também para empurrar isso. Né? Você passa a valorizar, né? Eu falo quando muitas vezes o atleta, quando ele está treinando e ele tem algumas lesões e ele está num período que essa lesão frustra ele, deixa ele, né? Ele passa aquele momento de luto, mas depois ele vira a chave e vai fazer a alternativa que é o cross-training, ele vai para o elíptico ou para a bike. Você tem que internalizar aquilo e falar assim, essa é a única coisa que eu posso fazer para eu manter e para eu chegar onde é que eu quero. É a única coisa. E muitas vezes a gente tem que fazer treinos naquilo ali, igual você falou. Você vai fazer a manutenção, mas você vai tentar importar alguns treinos que você faria na corrida. Então, por exemplo, você está treinando para maratona. O seu longo e médio maratona, você tem pelo menos 2 horas de tempo de exposição. Então, se você está no específico da maratona e você não está podendo correr, você vai ter que subir na bicicleta ou no elíptico e fazer 2 horas. Ah, mas eu detesto fazer bike, eu detesto fazer... Cara, você não tem outra solução. Você não tem outra solução. Você vai ter que fazer 2 horas de aeróbico contínuo, dependendo, fazer de uma forma progressiva. Mas como é que eu meço isso? Se sua bike ela não tem medidor de potência, tudo, você vai na sua percepção de esforço, vai usar sua frequência cardíaca, vai na sua percepção. Mesma coisa no elíptico. Eu trabalhei muito dessa forma. Eu tinha as variáveis do elíptico, no início eu não estava, né, que era a velocidade, a minha frequência cardíaca, mas depois eu comecei a ver minha frequência e comecei a trabalhar com velocidades mais altas no próprio elíptico. E fazia treinos progressivos, fiz alguns treinos intervalados, porque eu tive que ficar 8 semanas sem correr.
8 semanas. Então transferiu, eu estava alternando um dia de bike, um dia de elíptico. Acaba que até para a parte mental isso é bom, né, cara? Para a parte mental é bom. Mas igual você falou, como não é o nosso habitat natural, muitas vezes você entrava, aquilo ali era matar um leão. Né? Era matar um leão. E aí quando você volta, é o que você falou, quando você volta a colocar o time em campo, mesmo que você não tá na condição ideal sua para correr, você vai puxar da gaveta tudo aquilo que você fez lá. Então aquilo você tá com o mental mais forte. Então na hora que você for fazer 2 horas de corrida, você fala assim, opa, peraí, eu fiz 2 horas de elíptico. Você tá doido. Eu vou fazer isso aqui. Tá doendo as pernas porque você tá falta de condicionamento, mas dor muscular, você suporta. Você suporta. Quem treina para desempenho suporta isso. Então, e você constrói esse trabalho. Então, levar isso a seu favor, que o cross-training pro lado mental, que é você vai trabalhar a capacidade sua de tirar o foco do que aquilo é uma atividade não prazerosa, a capacidade sua de concentrar, a capacidade de permanecer no exercício, né? de ter paciência, de certa forma bloquear os negativos que começam a imperar, a cruzar na sua cabeça. Tá? Então esse é um ponto fundamental que você tem ali. E aí a gente tem que deixar claro, principalmente quando você está nessa situação de uma lesão e que você só tem essa opção, que você tem que treinar. Você tem que treinar. Como na corrida a gente fala em treinar e correr, você não pode ir lá, se for a bicicleta, pedalar, se for natação, nadar solto, se for, né, se for o elíptico lá, ficar lá 40 minutos com a revista aberta, sem preconceito nenhum, tá? A respeito de qualquer situação. Treinando para mas se você quer um resultado, você tem que ir para esse viés aí que você tiver que assumir aí, se for o pedal, se for o elíptico, se for a natação, o que seja. Você vai treinar. Você tem que treinar. Porque se você não, porque você só vai garantir essa manutenção do cardio, peso e tudo, treinando. Se você pegar a bike, for para Lagoa da Pampulha, passear, girar ali em que você tá, você não tá treinando. O mínimo de transferência que você poderia ter, que é a parte cardiorrespiratória, você não tá tendo nem aquilo. Exatamente. E eu brinco que assim, tem aluno que um dia ele tava com canelite e aí ele começou a pedalar, professor, eu vou pedalar, tem um rolo aqui. Aí beleza, qual que era? O rolo dele não tinha potência, mas ele estava pedalando com a cinta de frequência cardíaca. A frequência cardíaca média dele estava dando 105, 108. Eu virei para ele assim, deixa eu te falar, isso aí e nada e uma caminhada é a mesma coisa, você não treinou. Então você vai ter que, mas eu não, você consegue, só que você vai ter que sair do conforto. Na zona de conforto, você vai ter que, sua perna vai doer, né? Vai gerar muito desconforto no início, você vai suar, é uma coisa que você não está adaptado. Mas para você ter o mínimo de ganho, você vai ter que passar por essa situação. O mínimo de ganho. Caso contrário, é quase que você ficar inativo. É quase que você ficar inativo. Exatamente. Então, nesse caso, quando você tem a intenção de... Se for por causa de lesão e você precisa você tem um objetivo, você tem que treinar, cara. Não acha que você vai ali para espairecer a cabeça, para suar. Essa suada tem que ter um objetivo. Né? Eu falo assim, então eu realmente é uma coisa que eu coloco. Então E você falou uma coisa interessante que é fracionar. Você pode tentar trazer os mesmos blocos de treinamento. Então você vai fazer VO2, por exemplo, 5 tiros de 1000. O seu tiro de 1000 dura 4 minutos. Você pode fazer 5 tiros de 4 minutos na bicicleta com 3 minutos de pausa. Você pode fazer limiar 3 blocos de 10 com 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de pausa. Faz um aquecimento. A fisiologia é a mesma. Você pode subir na bike e pedalar 90 minutos, 2 horas ali, mantendo um batimento mais baixo, né? Você tem um mínimo também, claro, né? O mínimo de esforço que você vai sentir. Então é transferir isso. No elíptico fica um pouco mais difícil, mas você vai colocar uma cinta, ver a frequência cardíaca, sua relação, percepção de esforço. Depois também você vai adaptando com o elíptico. E tem a velocidade, aí você consegue também, né? O ritmo, a velocidade, consegue... até trazer para uma coisa mais real que mais é a corrida, né? Então... eu particularmente, eu gosto mais do elíptico porque ele tem um padrão de movimento mais próximo com a corrida do que o ciclismo, né? Se você observar, você está na posição vertical, o movimento das pernas, né? O padrão de movimento é bem mais próximo. Tá? E ele não tem a questão do impacto. Então, né, o ciclismo também não tem. Mas então são 2 modalidades para quando você está com lesão, essas lesões de estiramento, lesões tendinas, lesões ósseas, dependendo que você tem que evitar o impacto, né? Canelite, o ciclismo
e o elíptico são muito indicados, né? E aí, voltando, trazendo agora para o outro lado, né? Do lado do complemento do treino, semanal, né? Do volume de treino semanal, de um corredor que não corre 7 vezes na semana, ou até de um início de temporada, né? Que a gente vai ter a relação praticamente a mesma ali. O início de temporada, eu acho que a gente, dependendo se for uma pessoa que ficou um tempo parada e está voltando, às vezes você usar para poder até ela adaptar com o número de vezes que ela corre e ir aumentando, beleza. Sim. Mas um corredor que já é definido, que ele corre ali 4 vezes na semana e os outros 2, 3 dias ele arruma uma outra opção de treino para ele fazer. O que você acha? Que sim, a melhor opção? Eu acho que continua sendo o elíptico e a bike. O elíptico e a bike. Porque a natação, se ele não foi... a gente tem que pensar no aeróbico que ele vai ter um tempo de exposição. Então, muitas vezes, você transferir aquele tempo de exposição, que talvez ele ficasse ali 45, 50 minutos, 1 hora, que seria o giro dele, a rodagem dele leve, 50 minutos, você vai ter que colocar ele para nadar 50 minutos. Né? E a natação é um meio completamente diferente, é um padrão motor muito diferente do ciclismo e do elíptico. Então eu prefiro particularmente o elíptico e a bike. Mas nada importa também, se você quiser fazer a natação, mas que você consiga. O problema é a pessoa pular na água e nadar 10 minutos. Né? Nadar 15 minutos. Ela vai ter, para ter um complemento maior, mesmo que ela nade mais tempo. Lembrar isso, você tem que sempre pensar o tempo de exposição que você teria e o nível de esforço. Né? Como seria um complemento, você não vai poder ter uma atividade que você tem concorrência. Então tem que ser um esforço baixo. Então, tanto o ciclismo, a corrida, o ciclismo, o elíptico e a natação vão ter esforços baixos. E é extremamente válido, igual você falou, para quem está treinando 4 vezes por semana, que é um complemento, para quem está com um peso muito acima, que às vezes não está recomendado ele treinar todo dia corrida, ele treinar 3 vezes, ele pode ir para a bike e treinar um dia na bike, um dia no elíptico, porque vai ter uma menor sobrecarga nas articulações, nos tendões dele. Então, e a gente sabe que essa atividade vai ajudar também a perder peso, aumentar o gasto calórico dele, vai diminuir o nível de ansiedade. Então, isso tudo contribui lá na frente para a redução de peso dele. Né? Agora, o que o pessoal tem que entender é que esse cross-treino, para um atleta muito treinado, né, se ele não está com problema de lesão, ele não traz benefício nenhum. Concordo. Ele não traz benefício nenhum. Então, quanto mais treinado está o atleta, se ele for sentar na bike, ele já treina 7 vezes por semana, 10 vezes por semana, um atleta profissional, ele não vai, dificilmente você vai ver ele sentado na bicicleta, uma bicicleta indoor, ou pedalando e treinando, ou girando, fazendo um giro de 1 hora, 1 hora e pouco. A gente até viu um vídeo do Kipchoge, ele pedalando, as pessoas já me perguntaram, e eu falei assim, gente, ele treina 12 a 14 sessões por semana. Esse dia ali, ele devia estar fazendo um treino, entre aspas, que a gente poderia chamar de regenerativo, treino então solto. Ele tirou uma sessão de treino para colocar aquela ali. Uma sessão de treino para colocar aquela, porque ele poderia estar com muita dor muscular, por algum motivo especial. Só por causa disso. Agora, falar que ele está treinando ciclismo, que aquilo ali vai transferir e vai melhorar a corrida, é a mesma coisa do que você falar, né, que o ciclismo, os corredores do Tour de France, então, se fosse verdade, na hora que eles viessem para maratona, eles iam fazer maratona para 2 horas. Exato. Os caras pedalam 4 horas por dia, numa competição. Quer dizer, imagina o nível de preparo aeróbico que eles têm. Então, a gente tem que entender da especificidade. Né? Que o ciclismo é uma, a corrida é outra, o elíptico é outra, a natação é outra. Né? São treinos complementares para questões aí temporais. Eu vejo o que você falou, concordo 100% em relação ao atleta altamente treinado, né? Não vamos nem falar só em atleta de elite, não. Você pega atletas amadores bem treinados. Se ele puder correr 7 vezes na semana, é melhor do que colocar qualquer outro tipo de treinamento. Sim. Agora, ele não consegue, porque ele tem um histórico de lesionar, colocou o 6º, 7º dia, né? Tem lesão óssea, tem lesão articular, que seja, e ele precisa fazer uma outra coisa. É válido? Mas ele tem que entender que esse outro esporte, ele não vai ter transferência para ele para corrida. Não vai ter. Não vai ter a transferência para ele para corrida. Mesmo, eu vejo assim, igual você falou, um atleta menos treinado, ele tem transferência, talvez na manutenção cardiorrespiratória, na manutenção de peso, talvez ele vai ganhar alguma coisa. O que é? Perder um pouco de peso, ele conseguiu perder peso, ele melhorou na corrida. Aí ele tem essa transferência sim. O cara perder um pouco de peso, a gente sabe, quanto mais leve, você correr, melhor, mais fácil. Né? Então, assim, dentro dessas possibilidades,
eu enxergo a transferência. A transferência que eu enxergo é nisso. Nessa manutenção cardiorrespiratória e, às vezes, com alguma ajuda de perder peso, né? Acelera esse processo, você vai estar melhor. Agora, como especificidade mesmo, também concordo 100% que não traz a mesma coisa. Pega um corredor, pega o Kipchoge, correr na maratona para 2 horas, manda ele cair na água e nadar. Não vai nadar. Né? Então coloca ele em cima da bicicleta e manda ele pedalar com o pessoal do Tour de France. Exatamente. Né? Então, assim, não tem jeito. Especificidade total nessa relação aí. Então, o pessoal tem que entender que você ter essa opção porque você não consegue correr, né, praticar a sua atividade todos os dias, Sim. É uma opção boa. Eu vejo como uma opção boa, porque vai lá de outro podcast que a gente fez em relação a, né, acho que foi com a Bárbara, você muda seus hábitos. Isso aí vem como mais um treino, mais uma sessão de treino Sim. que vai te ajudar a manter Sim. hábitos melhores, né? Você está treinando mais, você está tendo um déficit calórico maior, e isso aí influencia positivamente no que você vem fazendo, no que você vem buscando. Exato. E além de você manter, de certa forma, uma recuperação de forma ativa, né? Você está fazendo mais aeróbico. Isso para pessoas que não treinam todo dia, que tem um nível de condicionamento, vamos falar, intermediário, né? Que estão adaptados a treinar 4 vezes. A gente sempre fala, quanto mais atividade aeróbica que ele colocar ali dentro, ali, lógico, ele tem outras atividades, melhor ele vai ter ganhos, mais vai ter ganho. Agora chega um ponto que para ele, né, subir para outra prateleira, ele vai ter que começar, né, a cortar outras coisas, que vão ter aquelas concorrências. Né? Aí a gente pode entrar até na questão da musculação, que também é uma atividade paralela. A gente fala que a musculação ela é super útil, nós somos extremamente a favor, mas quando ela é feita da forma certa. Ela não pode concorrer com o seu treino principal. Concorrer. O que é o principal que você quer? Exatamente. Então, chega a pessoa, ela quer fazer trabalho de hipertrofia e quer correr bem, quer correr para desempenho, isso não existe. Senão você ia ver corredores, os gorilas chegando na maratona. Você não tem isso, os caras fortão. Não tem. Você tem um ou outro, mas aí são condições... Casos à parte. Né? A gente já sabe o que é. Não precisa entrar nesse detalhe, não. Né? Como tem alguns colegas nossos falando, os rock balboas com peixe queniano. Né? Físico, rock balboa, peixe queniano. Isso aí é uma minoria e também são recursos não aceitos. Né? Mas, de certa forma... A musculação como um complemento, ela é útil, né? Ela é um cross-training também, só que a gente tem que lembrar que a musculação não vai fazer você correr melhor. Não vai fazer. Não faz. Ela vai entrar como correção de imperfeições, né? Um desequilíbrio muscular, vai entrar aí também como uma questão profilática de fortalecer sua musculatura para possível aí você aguentar. Te dar mais preparado, te deixar mais preparado para aguentar a carga de treino. Aguentar a carga de treino, mas não é o trabalho de musculação que vai fazer você, o trabalho de potência, você foi ali, você vai correr mais rápido por aquilo. Não vai. As pessoas sempre perguntam, mas eu tenho dor muscular, eu estou sentindo mais a minha perna firme quando eu fiz ali leg press, agachamento, então diminui minhas dores nos treinos longos. Eu falei assim, não, diminuiu suas dores nos treinos longos porque você melhorou o seu condicionamento. Você está mais adaptado. Também é mais adaptado. E você vai ter menos dor no quilômetro 30 para frente, não é porque você fez musculação, é porque você fez mais treinos longos, você está mais treinado. Você pode fazer o que... Não é 3 séries de 10 de agachamento, mais 3 séries de 10 de leg press, que vai fazer você ter menos dor, menos fadiga localizada no quilômetro 32 da maratona, não. Exato. Né? As pessoas confundem isso. Que colocar é você treinar corrida. O treino de corrida é o que vai transferir você para ter menos fadiga localizada numa prova longa. E isso a gente sabe, né, Leno? Voltando aqui um pouquinho, né, a gente comentando, até no caso da lesão, no meu caso, ano passado eu fiz Berlim e eu estava naquele caso ali de não aguentar, né, preocupado com o que eu ia fazer. Eu estava vindo uma lesão da panturrilha, eu fiquei com medo da lesão aparecer, apitar, mas o meu medo maior era a minha parte muscular, que eu estava muito tempo sem preparação, que a gente falou assim, igual eu comentei com você. Helena, eu acho que na parte do cardio, eu levo. Você vai levar. Eu levo nesse ritmo. O problema vai ser a parte muscular, cara. Eu não sei quando que ela vai gritar. E esse era o meu medo, e esse é o meu medo nessas situações, quando você não está correndo num ritmo muito alto, né? Sim. Então, assim, e eu tinha para mim que em qualquer ritmo que eu corresse, eu ia ter problema com a parte muscular.
E você ia ter problema particular porque você estava sem volume de corrida. Sem volume de corrida, exatamente. Porque você estava treinando ciclismo. Até o ciclismo você treinou 2 horas. Você fez vários treinos 2 horas. Mas o cardio seu, que você falou, estava inteiro. Só que na hora que você for bater o pé no chão, vai chegar um ponto, né? Isso que você sentiu aconteceu comigo em 2017, que nós corremos a Maratona de Chicago junto. Eu estava ultra treinado, fiquei um mês sem correr, treinando ciclismo. Cheguei lá depois do 30, minhas pernas estavam toda pesadas, toda travada, não consegui correr. Então, né? assim, e aí é a prova que dá especificidade, cara. Dá especificidade do volume, do que segura. Sim. Porque você vai falar assim, então eu vou pro meu ciclismo e vou pra musculação. Eu resolvi os 2 pontos. Exato. Né? Eu tô forte e tô com o meu cardio respiratório no jeito. Então, se eu quiser correr, eu vou correr. Eu não vou assim, não vai. A sua força e o seu cardio, você vai ganhar específico. Exato. Correndo por tempo de exposição. É assim que você vai ficar forte. Agora, preparar a carcaça, né? Aí você vai ajudar com a musculação, com trabalho de mobilidade, né? Outro trabalho de cross-training que você pode fazer, trabalho de pilates, yoga, são trabalhos complementares, né? Com o trabalho de corrida para as pessoas que vão escolher aquilo que é mais prático para elas, né? E tem tempo. Né? E você tem que escolher. Melhor você escolher fazer uma coisa que entre na sua rotina e que você tenha hábito, do que você tentar fazer cada dia uma coisa. Né? E aquilo que é mais funcional para você. Eu falo, a gente comentou, a natação para mim, cara, eu acho que vai ser o último do último caso que eu tiver, porque é o que você falou, eu pensar em 50 minutos dentro da água para mim vai ser... e olha que eu não sou adaptado, uma coisa que eu não tenho adaptação. Então, assim, eu não vou treinar. Exato, eu vou jogar meu tempo fora ali. A natação depende. A natação, você está em outro meio, ela tem um componente técnico, né, muito maior do que a corrida e que o ciclismo. Porque correr, ninguém te ensina a correr. E pedalar, depois que você aprende a equilibrar e a girar, a que você nunca mais esquece. Agora, natação você tem que aprender. Você tem que aprender a nadar. Claro. Né? Você tem que aprender a respirar, a fazer o movimento da braçada, a coordenar. Isso tudo. Então, esse é um dos motivos também que a natação é muito mais difícil. Tá? Mas eu acho que o trabalho de cross-training, ele deve existir, né, em todas as... Eu acho que ele, né, quando a gente fala isso, a gente colocou como complemento no treinamento o ciclismo e o elíptico para quando você está em lesão como manutenção do aeróbico, mas existem os outros cross-training, que é a musculação, o trabalho de mobilidade, que são trabalhos complementares para poder te ajudar a melhorar, né? Vamos falar assim, a complementar o seu treinamento de corrida. Lembrando que eles não podem ser concorrentes, né? Não podem ser deixar concorrentes. Claro isso. Exatamente. Né? E não tem uma receita de bolo. Sim. É individual. Mas então qual que é o melhor? Eu treinar essa musculação, essa mobilidade no mesmo dia dos treinos intensos? Ou no dia seguinte, um dia anterior? Cara, cada um é de um jeito. Você tem que ir testando. Eu vejo muito por esse lado. Você colocou um ponto aí que é interessante, que é muito perguntado, e eu mesmo até conversei com você esses dias, que no ciclo agora de maratona, eu me propus fazer 2 dias de treino de força. Eu não fiz na segunda para me resguardar, porque terça-feira eu treino de qualidade. Nossa, aí terça-feira fizemos lá 5 blocos de 4 quilômetros. E como é que eu ia treinar força de tarde ou logo depois? Você está cansado. Aí quarta-feira, como é que você vai treinar quarta-feira, dependendo como é que é? Você está recuperando de terça, mas você ainda conseguiria. Mas aí quinta-feira você tem um treino intervalado, que foi hoje, o treino intervalado. Aí beleza, você vai treinar sexta, aí sexta você vai fazer um treino de força, sábado você tem um longo. Então assim, é difícil, você tem que adaptar, você tem que introduzir aos poucos. Você falou, não tem regra, você tem que introduzir aos poucos e seu corpo vai se adaptando. Exato. E aquele negócio é de acordo com o que você tem de tempo também. Né? Porque não é todo mundo que tem o dia para poder fazer todas as atividades. Então você tem que ir encaixando aquilo na sua rotina da melhor forma. Construir a sua rotina de acordo com o que você puder fazer e que também não seja uma coisa que vai te sacrificar. Que vai te encher o saco e você vai largar tudo daqui a pouco. Exatamente. Isso é importante. Bom, então é isso, né, pessoal? Encerramos aí nosso podcast Papo de Corredor. Hoje falamos aí sobre o cross-training, as atividades complementares aí que auxiliam, né, complemento no treinamento de corrida. Isso aí. Valeu.